Eu estou aqui com a mãe, vou começar logo, Tatiane Contreiras, técnica de enfermagem e mãe de Tiago, um jovem autista de 26 anos. O diagnóstico dele só aconteceu aos 18 anos, após uma psicopedagoga encaminhá-lo para a Pestalozzi, em Ondina. Porque há 20 anos atrás, o autismo ainda era desconhecido pelos profissionais. E nós vamos estar aqui conhecendo Tatiane, é uma mulher com vasta experiência, inclusive dentro da medicina, porque ela é uma enfermeira, né? Então, ela vai poder falar, ela é técnica em enfermagem, desculpa, então ela vai poder falar com propriedade sobre isso. Tudo bem, Tatiane? Tudo bom. E aí, me diga. Na verdade, não foi fácil para mim, né? Descobrir o autismo em meu filho, porque, justamente como você falou, há 20 anos atrás, porque ele hoje tem 26 anos, e há 20 anos atrás era desconhecido, né? Esse diagnóstico. Já existia sim, mas muitos pais acredito que escondiam seus filhos, e talvez os médicos não tinham tanto contato com os autistas. Só que para mim foi um susto, porque toda mãe quer que o seu filho seja, por assim dizer, normal, né? E quando ele começou a ter as crises dele aos 8 anos de idade, eu achei aquilo muito pesado para uma criança de 8 anos. Ele gritava, ele tinha estereotipia. Boa tarde, Ciro. Neuropsicólogo, como igrejas e comunidades religiosas podem acolher melhor pessoas autistas e suas famílias? Sim. Vai variar muito da comunidade religiosa que aquela pessoa está inserida. Mas, por exemplo, recentemente eu tive pacientes que relataram situações dentro da sua comunidade religiosa onde tem trabalhos assim de abraçar, né, de se levantar, de falar, tem um trabalho social que é feito na religião que é muito bonito. Porém, a pessoa autista, às vezes, ela tem uma dificuldade de fazer aquele tipo de trabalho e é vista por aqueles membros, tipo, né, como se fosse uma pessoa que tivesse nojo da outra pessoa. Tem esse tipo de pergunta aqui para ela e para ele. E aí penso que as comunidades religiosas precisam fazer esse trabalho também de inclusão, de entender que aquela pessoa possa ter o trabalho com ela tenha que ser diferenciado para poder fazer esse trabalho de inclusão, para evitar que esse tipo de situações ocorram, né? Porque acaba em certos níveis acontecendo. Eu queria até falar sobre essa pergunta que a telespectadora fez, né? Como é que as igrejas podem ajudar os autistas? Porque geralmente autistas tem muita criança dentro das igrejas autistas. E o autista geralmente são nível 2 e 3. São aquelas crianças que não ficam quietas, né, dentro das suas igrejas. Bom, eu sou testemunha de Jeová e na minha religião nós fazemos o seguinte: nós colocamos as últimas cadeiras para os autistas, pessoas com deficiências. Isso facilita com que essas crianças tenham acesso melhor e que as outras pessoas possam assistir a sua palestra com melhor, de uma certa forma. Então, é bom tanto para pessoas normais como para os autistas. Qual foi as duas perguntas que você fez? O preconceito. O preconceito. Eu acredito nos dois. Os dois preconceitos. Por quê? Tiago, por exemplo. Meu filho Tiago tem nível 2. Olhando para Tiago, você não diz que ele é autista. Inclusive, assim, para que você possa responder ainda com maior propriedade, tem uma outra pergunta aqui da Carla Cristina, dentro do mesmo segmento. Ela fala o seguinte: boa tarde, para uma mãe atípica, como lidar com os olhares de julgamento em locais públicos? Bom, é isso. Como eu falei, dentro do ônibus, por exemplo, eu já tive momentos em que a pessoa pediu para que Tiago saísse do banco. E eu dizendo, olha, ele é especial.
ele é especial, eu tô com a carteirinha. E a pessoa disse pra mim, eu não quero nem saber se ele é especial. Então, assim... Foi mesmo? Sim. Então, assim, saber também que a pessoa Vocês é autista estão vendo? não quer dizer nada. As pessoas, muitas vezes, elas sabem que a pessoa é autista e ela não quer saber. Pense no autista, ainda no nível, não é que aí já tem um incômodo maior para ele, né? Um incômodo, eu digo porque vai se movimentar de uma outra forma, vai, né, se chatear muito mais. Como é que uma pessoa pode dizer eu não estou nem aí, ou não estou preocupada se é autista? É um absurdo. É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Foi um E para absurdo. uma mãe ouvir isso. Eu fiquei Pense triste, aí. na verdade. Fiquei muito triste, nervosa. Sim. Porque eu não tinha como sair daquele local. Sim. Meu filho começou a ter crises. E assim, o que eu Quando fiz... ele tem crises, ele grita. Ele chora. fica... Doutor, qual é esse gesto que fica com a mão? Fica uma estereotipia, né? Estereotipias. Ele fica né? muito nervoso. Às vezes é colaria, né? Com Ele a fica voz, assim, às vezes, né? se balançando. Sim. E aí eu, calma, Tiago, fique tranquilo. Eu disse... Aí eu pedi ao motorista que levasse o ônibus para a delegacia. Porque a pessoa estava... Levou? Não, porque as pessoas em volta... Tomaram atitude. Tomaram atitude do tipo, eu não quero que o ônibus vá para a delegacia. Não foi por causa do meu Não filho. foi por causa do auxílio, Não. aquela. Foi por causa deles mesmos. Eles Sim. estavam se protegendo de perder tempo. Isso, e não por amor e compreensão. Não. Agora imagine essa mesma situação com uma criança que não tem um diagnóstico. Entende? E a mãe fala assim, não, mas... E a mãe vai alegar como? Né? E aí, aí já é julgada como se tivesse mau comportamento. A mãe se julga achando que é culpa dela, que ela que não educou corretamente, né? E o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa que tem autismo nasce com autismo. Né? Não é algo que é construído socialmente. A pessoa nasce com aquele tipo de situação. Que isso, muitas mães vai para... depois que eu dou o diagnóstico para o filho, ela vai ser achando que ela que gerou aquilo. E eu falo, não, mãe, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tem a Associação Mulheres Notáveis que faz um trabalho, né? Para diagnóstico. E tem uma queixa de que há uma negação de algumas mães. Ela Sim. se nega a aceitar, a entender que aquela criança tem Existe isso. Infelizmente existe isso. Existe o pai e a mãe que nega. Eu conheço pessoas, conheço casais, que depois que eu passei a mergulhar, né, no tema autismo e tentar entender melhor o que acontecia comigo, a gente olha e vai começando a identificar. Isso. Ela fala que o Tiago, Tiago? Tiago. O Tiago, ele, a princípio, ele era um grau, não é isso? Depois houve é como se ele tivesse... Com regressão. Uma regressão. É isso? Bom, foi o que isso que eu quero entender. Foi me explicado isso, que houve uma regressão, até porque Tiago, ele foi alfabetizado, ele sabia escrever direitinho a letra, muito bonita, fazia contas de mais, de menos, todas as continhas. E quando ele teve essa crise, ele regrediu drasticamente. Que ele não sabia nem abrir nenhuma página do livro. A professora pedia, abra na página 50, ele não sabia qual era a página 50. Entendeu? E o que foi me passado foi isso, que ele teve um autismo regressivo. E foi tão forte que ele tinha crises todos os dias. E até eu achar realmente a medicação certa, porque os médicos, como eu disse, não estavam preparados naquela época. Eles davam uma medicação, qualquer tipo de medicação para o neuro. Um calmante, alguma coisa para... Mas não É era... um antipsicótico. Eles davam antipsicóticos. 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 Né, até eu chegar ao Risperidona, no caso, de Tiago. E assim, é muito importante essa... Tiago é tratado com CBD também ou não? Não. Eu tô na luta ainda. Tô na luta. Eu gostaria muito até que o governo, na verdade, colocasse o CBD como algo viável para os pais. Porque não tem por que ser tão caro o CBD, né? Eu lembro do Risperidona, que era muito caro. Eu tinha que ter a receita autoajuda.
para ter acesso ao Risperidona. Então, por que não é facilitado? Não é porque não chega aos pais. Então, até porque um frasco de CBD não demora tanto, então é mais de R$1.000. Então, para uma mãe que, por exemplo, recebe o BPC LOAS, como é que ela vai comprar esse remédio? Essa mãe que não pode trabalhar porque está tomando conta desse filho. E já foi comprovado, né, que no autismo diminui a carga emocional da pessoa. Então, fica aqui o apelo, né, para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente os governantes, os prefeitos. Não sei. Agora, foi aprovado. Se eu não estou doida. Foi aprovado, mas não está fácil. Não está fácil. Não é fácil. Na ponta da linha lá o negócio. Botar. Precisa ir Entendeu? para a luta. A gente precisa ir buscar isso. Né? E um ponto interessante do que ela falou sobre que o filho dela variou no grau. É possível. O autista ele pode variar dentro do grau do autismo. E na infância. Para menos ou para mais? Para menos ou para mais. Na infância, isso pode acontecer com mais frequência, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, aquele componente que gera o autismo está ali se desenvolvendo também, ou para ficar mais forte ou para ficar mais fraco. Mas depois da pessoa, mesmo na fase adulta, ela também pode, através do processo terapêutico, diminuir esse grau do autismo, né? Ele pode, né, caminhar dentro desse ponto. Aqui tem uma pergunta para a Tatiana. Mãe atípica, qual foi o maior aprendizado que o autismo trouxe para a sua família? O aprendizado. Que você seja muito forte. Você, mãe, precisa ser muito forte. E que não espere por ninguém para você ajudar seu filho. Não espere por marido, não espere por família. Porque na hora mesmo, você só vai contar só você e seu filho e Deus. Porque meu filho, por exemplo, realmente, a maioria daqui das mães deve saber que no momento de festinha entre a família, não se chama aquele filho autista, né? aquele parente autista, porque ele vai dar trabalho, vai ser vergonhoso, por assim dizer, né? Mas eu acredito que com o passar do tempo, até mesmo por muitas pessoas estar tendo acesso, né, a essas informações e estão nascendo mais crianças autistas. As pessoas... eu quero perguntar aqui ao que se atribui. Por quê? Então muita gente está tendo essa experiência com autista. Então tá diminuindo mais o preconceito até por isso mesmo. Quem diria que Marcos Mion seria pai de um filho autista? Né? Então, quando dói no calo de alguém, né? Então a coisa fica mais expansiva. Sai aqui da ponta e vai generalizar. Aí isso, né, traz obrigatoriamente uma compreensão maior. Eu estudava muito sobre autismo logo quando eu descobri o autismo de meu filho. Eu entrava na internet, eu queria estudar tudo sobre autismo. Sim. E durante esse estudo foi percebido que o que acontece com o autismo? Por que ele tá em crescimento? Eu tenho um filho autista, certo? Vamos dizer que ele seja nível 1. Aí você casa com uma pessoa e tem filho. 80% de chance você pode ter um filho autista. Então, meus filhos... Eu tenho mais 2 filhas. Eu tenho 3 filhos, na verdade. Eu tenho um filho autista e minhas 2 filhas, que até então parece ser normal. Na genética dela, ela tem os genes autistas. Então, provavelmente, elas têm 80% de ter filho autista. Sim. Então, é dessa forma que vai se propagando o autismo no mundo, está crescendo por isso. Porque não é porque uma vacina ou de outro... o doutor Ciro falou, né? Que também tem isso de quanto mais tarde você ter filho, também isso é mais fácil de você ter filho autista. Mas... dentro de uma família, se você tiver... Tanto que você, quando vai fazer um diagnóstico, né, na hora da avaliação, na sua família tem alguém autista? Tem alguém com doença mental? Né, com esquizofrenia, com depressão? Por quê? Porque essas doenças levam a outras.
Então é dessa forma que o autismo tem crescido. Deficiência. É preciso falar sobre as outras questões do mundo neurodivergente, porque o autismo, correto, Ciro, nunca vem só. É raro você ver alguém que é só autista. Tem o autismo e tem mais alguma coisa ali atrelada. Que muitas das vezes, no caso do seu filho. Meu filho tem autismo e esquizofrenia. Muitas das vezes a outra condição atrapalha muito mais do que o próprio autismo. Para mim, por exemplo, as comorbidades vindas, que é a questão da ansiedade, da depressão, me atrapalham muito mais, até a própria dislexia, do que a questão do autismo em si. Mas é algo que está colado ali, infelizmente a gente nasceu assim. E seria bom também que fosse feito o diagnóstico nos pais, porque muitas vezes ou o pai ou a mãe tem o autismo e não sabe. Seria bom, né, que os pais também tivessem acesso a esse diagnóstico, porque muitas vezes a pessoa sofre duas vezes, com o diagnóstico do filho, com a vivência do autismo, ele tendo o autismo também. Porque às vezes o pai e a mãe têm o autismo leve, mas ela também sofre, né? Então seria muito bom que os pais fizessem também o diagnóstico. Não é fácil, até porque na rede pública não existe para pessoas do nível 1 ter o diagnóstico, né? Saber o diagnóstico. A não ser que você pague a um neuropsicólogo para você ter o diagnóstico. E os planos de saúde também têm uma dificuldade enorme de fazer a cobertura disso. Então você vive num mundo sendo autista sem saber que você é autista. Eu mesmo briguei na justiça com o meu plano, porque o plano queria que eu cumprisse a carência, e a gente sabe que tem lei para isso, né? A gente criou o Hiperfoco, né, Ciro? E aí eu fui lá atrás da lei, botei na justiça e o plano foi obrigado a me passar o acesso. Porque tem muita mãe, né? Tem muita mãe com filho autista e que não tem acesso a um plano de saúde, como o doutor Ciro falou. Ele só tem acesso à rede pública. E a rede pública, para você achar um psiquiatra, você tem que estar no nível 2 ou 3. No nível 1 não consegue, sabe o que eles dizem? Você tem que ir para o CAPS. Aí chega lá no CAPS, aqui não é para você. Porque, por exemplo, vamos dizer, você for no CAPS, ele vai dizer que não é para você. Como eu já procurei o CAPS para mim, né? E ela disse, você tem ansiedade, então aqui não é para você, não. Porque aqui tem pessoas com nível muito alto de agressão, né? Aqui tem pessoas que mataram outras pessoas. Então, assim, como é que você vai estar fazendo uma terapia com uma pessoa assim? Então, não encaixa você. Mas eu preciso tratar da minha ansiedade, porque eu tenho uma ansiedade. Onde é que eu vou tratar isso? Eu trato isso sozinha. Eu faço academia, eu corro. Então, assim, se a gente não tiver uma válvula de escape, né, é muito complicado para as mães sobreviverem. Então, tem história aí de mães que se matam, que matam até o próprio filho, porque elas não aguentam. Não tem assistência. Não. Bom, pessoal, o papo está excelente, mas nós vamos ter que ir para casa. Vamos ter que ir embora. Eu quero agradecer a vocês, tá? Muito, muito, muito mesmo. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada aos participantes, a você que tirou suas dúvidas. Beijo no coração de todos vocês. Considerações finais. Tatiane. Muito obrigada, eu agradeço muito essa oportunidade. Eu acredito que vai ajudar muitas mães autistas. Eu espero que não fique só aqui, né? Que realmente, como você falou, o CBD chega até as mães. Eu tenho certeza que muitas estão nos assistindo e gostaria que fosse fácil para elas. Obrigada.